Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz neste dia. Eu quero orar com você nesta hora, mas primeiro eu quero deixar o título da mensagem para você, que é Cada propósito tem seus segredos. Cada propósito tem seus segredos. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Peço ao Senhor, ó Deus, para tocar, ó Deus, nesta pessoa que ora comigo agora assistindo esse vídeo. O Senhor conhece, ó Deus, os desejos do coração dela e os propósitos dela. E como o título da nossa mensagem é Cada propósito tem seus segredos, eu oro, ó Deus, para que o Senhor revele a ela os teus segredos, meu Deus, e que o propósito dela, dentro da vontade do Senhor, sejam alcançados no nome de Jesus. Assim oramos e assim pedimos ao Senhor que fale conosco agora, no nome de Jesus. Amém. Cada propósito tem seus segredos. Vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor, que está em Josué capítulo 15, o versículo 15 ao 17, que diz assim: Dali subiu contra os amalequitas de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Dali subiu, e quem subiu? Caleb, com um grupo, da sua tribo, para a direção de Debir, que se chamava Kiriat Sefer. E no versículo 16 diz assim: Disse Caleb: A quem ferir Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. A quem ferir Kiriat Sefer, disse Caleb, e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. O verso 17 diz: Tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Então temos três pessoas nomeadas aqui: Caleb, Otniel ou Otoniel, como você quiser chamar, e Aquisa, a filha de Caleb. Cada propósito tem seus segredos. Cada propósito tem seus segredos. Então, percebemos que Caleb tomou então Hebrom. Hebrom era como se fosse a capital daquela região ali. Se você for notar, vão dar aproximadamente 9 cidades e suas aldeias, Tudo isso fazia parte ali das terras tocadas por herança, a Caleb, porque Caleb foi fiel a Moisés e fiel a Deus, um homem de propósito, um valente. E então ele recebeu essas terras por herança, por promessa, e a promessa foi cumprida. Então o que acontece agora? Ele vai para a segunda cidade, que era a cidade de Debir, ou Kiriat Sefer. Eu já expliquei que Sefer significa livro em hebraico, e essa cidade poderia ser a cidade dos livros ou a cidade dos registros, a cidade que registrava a história, que contabilizava ali, a vida daquela cidade, ou às vezes das aldeias, da região, fosse uma cidade escriturária. Então o que acontece é que, ou uma cidade de biblioteca, ali precisava ser conquistada. Mas Caleb, como eu disse antes, é um homem que entendia o segredo de premiar e de ser premiado. Ele, por ser valente, ele foi então e conseguiu que a promessa fosse cumprida, e ele foi premiado então com as terras de Hebrom, aquelas terras ali na região de Hebrom, como se Hebrom fosse a capital. Notamos também que Caleb, por entender que ele foi premiado e que a sua valentia foi observada, agora ele toma uma posição. Ele tinha uma filha. Eu imagino esta filha que ela fosse como uma princesa, uma moça, uma jovem muito bonita, muito prendada, uma jovem muito especial. E Caleb, então, resolve colocar, como eu disse antes, o seu maior tesouro a prêmio, que é a sua filha. A Bíblia não registra que Caleb tinha filhos, homens,
mas que tinha esta filha Axa. E então ele diz o seguinte: olha, o homem, ele chama um grupo e diz: o homem que conseguir subjugar Debir, ou Kiriat Sefer, este e a tomar, ele não precisa simplesmente conquistar, ele tem que tomar a cidade, né? Eu darei a minha filha como esposa, como mulher para ele. Aquilo deve ter chamado a atenção de muitos solteiros ali, guerreiros. E acredito que foi uma motivação muito grande, porque estas terras eram de Caleb. Então, quando a pessoa se apossasse dessa cidade ali, ele não só estaria tomando posse só de uma cidade, mas casando-se com a filha de Caleb, ele estaria possivelmente herdando tudo aquilo que fosse de Caleb. Olha o tamanho desse prêmio. Mas Caleb começou no caminho correto. Eu darei a minha filha como esposa. Ou este homem que conquistar e tomar Debi, ele será parente meu, será meu genro, será como um filho para mim. E o que acontece é que aquilo motivou, e a Bíblia diz que Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão mais novo, o irmão caçula de Caleb, este Otiniel então era sobrinho de Caleb. Este vai à luta e consegue tomar Debir, consegue subjugar Debir. E a Bíblia diz no versículo 17 que Caleb então deu a sua filha Axa a Otiniel. Eu quero falar de propósito, cada propósito tem seus segredos. Então eu começo a imaginar, primeiro, a valentia de Caleb, como nós dissemos, o homem íntegro, fiel, guerreiro, organizado, bom pai que era Caleb. Mas também consigo imaginar que atrás de tudo isso aí estava uma grande esposa de Caleb que preparou também uma grande filha, e esta filha aí era uma observadora, uma admiradora do pai. Posso também imaginar que ela tivesse muitas conversas com o pai e que a sua solteirice, né, a sua vida de solteiro, ela vivia conversando com o pai e talvez dizendo ao pai: meu pai, eu te admiro muito, eu olho todos os seus passos, o senhor ficou 40 dias fora, como conta a história, aí vasculhando, espionando a terra prometida, a terra de Canaã. O Senhor voltou com frutos da terra, com valentia, o Senhor provou que a terra era boa. Então, meu pai, eu te admiro muito nesse deserto aí, caminhando com o povo, sem merecer caminhar com o povo, porque o Senhor foi fiel a Deus. O Senhor deveria ter continuado lá na terra prometida, ou voltado para lá e começar a conquistar a terra, mas o Senhor se submeteu a voltar para o deserto por 38 anos mais, andando com o povo no deserto e mantendo a tua fidelidade. Eu acredito que essa menina devia falar muito com o pai. E talvez ela tenha dito para o pai: um dia, quando eu me casar, eu quero me casar com um homem semelhante a ti. Um homem que pareça contigo, um homem que seja igual a você, meu pai, porque você é o exemplo de homem para mim, o exemplo de marido, o exemplo de guerreiro, o exemplo de líder, o exemplo de fidelidade, o exemplo de um homem servidor, temente a Deus. Todo este pacote, meu pai, eu quero no meu esposo. Acredito que Caleb guardou isso na mente. E então Caleb resolve passar à prova o desejo da filha. E disse: o homem precisa ser semelhante a mim. E agora nós vamos descobrir quem será este homem. E então Caleb, que podia vencer Debir, mas ele coloca então o maior prêmio à disposição e diz: ao homem que vencer. Ele não escolheu ninguém. Ele não escolheu o sobrinho por ser parente dele. Ele disse: quem for o melhor, quem for o líder, quem for o guerreiro especial, quem mostrar que é valente o suficiente para ir e tomar esta cidade, este será meu genro. A este darei a minha filha Axa. Otiniel, que viveu ali no deserto com aquele povo, né? Eu disse que possivelmente ele nascera no deserto.
Então Otiniel se destaca. Otiniel vai à luta. Talvez Otiniel também já estivesse olhando a prima e dizendo: que menina formidável, que jovem formidável, temente a Deus, uma garota maravilhosa, também com o pai, a mãe que tem. Possivelmente esta menina será uma grande esposa e ela é da minha família. Ela é sobrinha do meu pai. Otiniel talvez estava colocando em oração já aquela jovem. E o que acontece é que ele destaca os demais. E ele vai e conquista Debir. E então ele tem Axa como sua esposa. Esta história não acaba aí. Essa história vai muito adiante, porque esse Otiniel era inteligente. Esse Otiniel sabia onde queria chegar e ele era muito organizado. E se você continuar estudando comigo a história do povo de Israel, você vai ver onde este homem pode chegar. E hoje numa conversa com o Google, né, de perguntas e respostas, a gente se completa porque o Google não tem respostas completas. Mas a inteligência, né, virtual do Google se permite dialogar. Só as pessoas que não conhecem bem este caminho aí, que não se ajudam mutuamente, ajuda o Google e se ajuda a si mesmo. Então, numa conversa com ele, nós falamos muito sobre Otiniel. E o Google não sabia o quanto a Bíblia tem seus segredos. E eu pude trazer para o próprio Google as respostas, os segredos de Deus dentro da palavra dele, para que o Google pudesse completar aquelas respostas talvez vazias que ele tem por não ter, por ser uma inteligência virtual, não ter um discernimento daquilo que é Deus. Hoje eu acabei de abrir uma página no WhatsApp, Conhecendo Deus, com o pastor Riva Martins. Por que eu abri essa página? Porque as pessoas têm perguntas. As pessoas têm coisas que precisam aprender dentro da palavra de Deus. Às vezes você vê cada pergunta absurda dentro da palavra de Deus, porque as pessoas não estudam a palavra de Deus como deveria estudar, não oram como deveria orar, e por isso são vazias na sua vida espiritual e fazem perguntas que não deveriam fazer. Um dia, a pessoa que se diz pastor, porque a esposa dele, satanista, o fez pastor para que eles ganhassem uma posição, um status no meio do povo de Deus. Então ela botou na cabeça dele que ele era pastor. Agora você quer saber a pergunta que ele fez? Ele disse assim para mim: pastor, quando Deus fez o homem era cego, não é? Deus fez o homem cego, não fez? Eu falei: como assim? E ele disse: não, porque a Bíblia diz que só depois que o homem pecou que se lhe abriram os olhos. Eu falei: meu Deus, quanta falta de conhecimento. E eu perguntei para ele: meu irmão, quem te disse que você é pastor? Quem colocou na tua cabeça que você é pastor? Porque esta pergunta, o crente mais vazio que frequente a escola dominical, principalmente da igreja batista, como eu cresci na escola dominical, sabe que não foi assim. Mas existem muitas outras perguntas por aí, que são perguntas vazias, perguntas que não têm resposta, porque as pessoas não têm diálogo com seus pastores, e os pastores às vezes não ensinam as pessoas a buscar a Deus e a buscar estudar a palavra de Deus. É impossível a pessoa crescer sem a graça, mas também sem o conhecimento. A graça vem através da oração, da busca a Deus, da intimidade com Deus, da proximidade com Deus, como Axa devia ser próxima do seu pai, conversando com seu pai e dizendo o tipo de esposo que ela queria ter para ela, que fosse parecido com o pai. Olha que intimidade linda! E ela veio a ter o desejo dela, o propósito dela concluído, porque era uma jovem fiel e decente, admirável. Então tem perguntas que precisam ter respostas, mas você não vê muita motivação dos pastores colocando a igreja para orar. Você pode ver os podcasts que existem por aí. Eles falam sobre crescimento, sobre empreendimento, sobre discipulado, sobre desenvolvimento, sobre riqueza,
Sobre adiante, vai, que você será um conquistador. Mas ninguém conquista nada tão elevado se ele não começar com o joelho, com a oração, com a busca. Meu interesse é que você aprenda a palavra de Deus e que você aprenda a necessidade que você tem de Deus. Nós temos um furacão passando por aqui. Mas há muitas orações pedindo, ore pra gente, ore por aquilo, ore por isso, ore por isso. Mas o povo não aprendeu a ter uma vida de clamor a Deus, com furacão ou sem furacão, com obstáculo ou sem obstáculo, com lutas ou sem luta. A tua vida com Deus não depende das circunstâncias. Você precisa buscar a Deus a tempo e fora de tempo. E é tempo de buscar a Deus, porque senão nós seremos lançados no fogo do inferno com o ímpio. Estaremos perdendo todo o nosso tempo se não buscarmos a Deus de verdade. E então ali nessa história linda que lemos, um valente mostrou ser valente porque tanto Caleb tinha propósito, Axa, a filha, tinha propósito, como Otiniel também tinha o seu propósito. E quando você vai ver onde esse Otiniel chegou, você vai poder dizer, realmente, ele teve uma grande mulher do lado dele, que era Axa, aquela dada por Caleb, o grande homem de Deus. Eu quero que esta palavra entre no teu coração. Apesar de que eu sei que tem muita gente que despreza hoje a palavra do Senhor. Tem muita gente que tem a sua Bíblia fechada, e tem uns que até nem têm a Bíblia. Outros abandonam a Bíblia. Outros têm a Bíblia como objeto somente, que pega aqui, passa ali, deixa para lá. E não buscam a Deus. A falta de conhecimento leva ao inferno. A falta de oração leva ao inferno. A falta de uma vida íntima com Deus leva ao inferno. Não interessa se você diz que ama Jesus. Palavras, muitos falam. Agora a atitude é que conta. Jesus conta uma parábola, uma história, dizendo que um dia alguns chegarão perto deles. E os que mais fizeram milagres, sinais e prodígios vão dizer, mas no teu nome nós operamos sinais. No teu nome fizemos isto e fizemos aquilo. No teu nome operamos maravilha. No teu nome nós... E Jesus vai dizer, não adianta vocês mostrarem o relatório de vocês. Vocês fizeram isso em meu nome, mas vocês não viveram a minha palavra. Jesus disse, aqueles que me amam guardam as minhas palavras. E o que é guardar? Guardar é colocar bem dentro do coração e mente e praticar aquilo que guardamos. Eu quero que Deus te faça conhecedor da palavra dele. Mas antes de você conhecer a palavra de Deus, você precisa orar. Você precisa dobrar os seus joelhos. Você precisa buscar a face de Deus. E hoje eu estava dizendo para minha esposa, é obrigação minha orar, no mínimo, 1 hora de joelhos por dia. No mínimo, é obrigação minha. E eu começo isso pelas manhãs, como eu comecei hoje pela madrugada. Porque eu preciso conhecer os segredos de Deus. Havia um propósito muito grande na vida de Caleb, na vida de Axa e na vida de Otiniel. E deste propósito foram revelados, momento a momento, os seus segredos. Volta ao título da mensagem. Cada propósito tem seus segredos. Você quer conhecer os segredos de Deus? Entre no propósito de Deus. Você quer conhecer a graça de Deus? Entre nos propósitos de Deus. E no propósito de Deus, a chave para entrar nele se chama oração, busca, clamor. Vida com Deus. Não saia do teu aposento, não saia da tua casa antes de você se acertar com Deus e saber que Ele enviará anjos adiante de você para guardar você em todos os teus caminhos. Ele desviará as pedras que os seus pés iriam tropeçar. Não adianta você acreditar no Salmo 91 se você não vive o Deus do Salmo 91. Não adianta você ter o Salmo 91 como amuleto, como você vê muitos aí, bispos e apóstolos e etc. Essas pessoas aí que vamos orar o Salmo 91.
eles não te ensinam a ter vida com Deus. O Salmo 91, Salmo 23, as bem-aventuranças, as promessas de Deus só acontecem na vida daqueles que buscam a Deus, daqueles que se jogam aos pés do Senhor. Caleb acreditou numa promessa e agora está ali Caleb conquistando as cidades da promessa, cumprindo aquilo que lhe fora prometido, porque aquele que promete que é Deus é fiel em cumprir. Ele quer abençoar você. Às vezes eu olho lá numa mensagem tão boa quanto a minha mensagem anterior, né? E pode a origem de alguém obstruir seu sucesso? E tem tão pouca visualização, sabe por quê? As pessoas não querem saber da palavra de Deus. Estou apresentando mais um homem sem origem, que é Otiniel, que era uma mistura, né, de raças, como eu disse, dos queneus e dos judeus juntos, e está ali este homem saindo adiante, sem preocupar com a sua origem misturada, está saindo adiante e sobrepujando os demais. Por quê? Porque era um homem que temia a Deus, tinha propósito e sabia que nos seus propósitos havia segredos, mas que Deus estava nos seus segredos. Deus quer abençoar você e sua família. Se você fizer dele o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na angústia, mas se você fizer de tudo isso aí uma vida entre você e Deus. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Cada propósito tem seus segredos. Que Deus revele os segredos dele para você e te guarde. E guarde a tua família, abençoando-te hoje e sempre no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, deixando uma palavra de Deus para você. Pastor Riva Martins. Um abraço meu e a Deus te abençoe. E abençoe sua família. Até amanhã, se Deus quiser.